Eu sou Luiz Felipe Ramos, aqui pelo Portal e TV High Speed, e eu vou trazer para vocês o arquivo High Speed mini documentário, no qual irá contar histórias sobre provas, pilotos, circuitos, narradores e muito mais. Nos falem, deem dicas sobre qual prova ou piloto vocês gostariam de ver aqui. Para começar com o pé direito, iremos falar hoje sobre o narrador Galvão Bueno. E lembrando, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, para que assim sejamos recomendados e estejamos sempre em primeiro lugar no YouTube. Além de clicar no sininho e configurar para receber todas as nossas atualizações. Roda a vinheta. Galvão Bueno. Carlos Eduardo dos Santos Galvão Bueno, mais conhecido apenas como Galvão Bueno, nasceu no Rio de Janeiro em 21 de julho de 1950. É um empresário, narrador e apresentador esportivo brasileiro, considerado o mais importante narrador esportivo do Brasil. Atualmente, Galvão é muito conhecido por narrar para brasileiros momentos relevantes de nosso esporte. Foram deles narrações antológicas, como a do tetra e do pentacampeonato da Seleção Brasileira de Futebol conquistados nas Copas de 1994 e 2002, respectivamente, além da morte de Ayrton Senna em 1994 e seus títulos mundiais, conquistados na Fórmula 1 em 1988, 1990 e 1991, além de vários Jogos Olímpicos da era moderna. Ao mesmo tempo em que é considerado por seus admiradores um ícone da locução esportiva brasileira, Galvão é extremamente criticado por sua visão ufanista e demasiada favorita em relação a determinados esportes os quais o Brasil esteja participando. Um dos momentos mais marcantes ocorreu durante o 7-1, em o qual a seleção brasileira esteve envolvida na Copa de 2014. Durante a final do basquete dos Jogos Pan-Americanos do Rio em 2007, entre aplausos para Oscar Schmidt e Hortência, uma vez o locutor foi alvo de escárnio dos torcedores. Início da carreira. Galvão Bueno iniciou sua carreira na Rádio Gazeta de São Paulo em 1973, depois de trabalhar em uma fábrica de materiais de plásticos. Logo depois, saiu da rádio e migrou para a TV de mesmo nome, na qual participou da Copa de 1974, narrando apenas os Jogos do Brasil. Em 77, Galvão passou para a Rede Record, a qual ficou apenas 2 meses. Logo após, ingressou na TV Bandeirantes, onde foi comentarista da Copa de 1978, disputada na Argentina. Em 1980, quando a Band adquiriu os direitos de transmissão da Fórmula 1, Galvão narrou ativamente as corridas da categoria. Rede Globo de televisão. Galvão foi contratado pela Rede Globo em 1981. Seu primeiro trabalho foi o jogo Flamengo versus Jorge Wilstermann pela Copa Libertadores daquele mesmo ano. Naquele mesmo ano, no final, Galvão narrou a conquista do Mundial de Clubes do Flamengo em cima do Liverpool, estando presente no Estádio Nacional de Tóquio. No ano seguinte, narrou alguns jogos da Copa do Mundo de 82 na Espanha, como sendo o segundo narrador da emissora. O primeiro era Luciano do Vale, que permaneceu na Globo até 1983, quando foi para a Record. Assim, o primeiro GP de Galvão Bueno narrando pela Globo foi o da África do Sul em 1982, o qual teve uma história, digamos, engraçada que quase lhe custou o emprego. Galvão conta que ao ver o então líder da prova, Alain Prost, então piloto da Renault, que havia aberto vários segundos de vantagem em relação a Carlos Reutemann, o segundo colocado, ao ver Prost parando nos boxes,
Galvão pensou que o francês estava abandonando a prova. Sendo assim, narrou a corrida como se Carlos Reutemann tivesse assumido a liderança e assim permanecido até o final, esquecendo-se de que a diferença do francês para o argentino era tanta que ainda deu para Prost retornar para a pista e assim ganhar a prova. Galvão conta que logo após esse episódio acabou tomando uma bronca do então diretor esportivo da emissora, José Bonifácio, o Boni, que reconsiderou sua demissão e assim lhe deu uma segunda chance na emissora carioca. Logo em seguida, em 1983, Galvão fez a cobertura do velório de Mané Garrincha diretamente do Maracanã. Em 84, um outro episódio marcante. Na final da maratona feminina dos Jogos de Los Angeles, narrou com muita emoção a chegada de Gabriela Andersen. A atleta suíça encontrou-se exaurida, extenuada em razão do calor de mais de 40 graus que se fez sobre Los Angeles naquele dia. Ao chegar no Coliseu de Los Angeles, Gabriele foi ovacionada pelo estádio inteiro. Em 86, na Copa do Mundo daquele ano, Galvão ainda não era o principal narrador da emissora. Com isso, narrou apenas um jogo do Brasil naquele Mundial, substituindo Osmar Santos, que não se encontrava bem. Mas vale lembrar que Galvão narrou naquela Copa a famosa partida entre Argentina e Inglaterra, marcada pelo gol La Mano de Dios de Diego Maradona. Na Copa de 90, Galvão já se tornara o principal narrador da emissora. Ainda nesta primeira passagem pela Rede Globo, destaca-se a narração dos títulos de 2 dos 3 pilotos brasileiros campeões de Fórmula 1, sendo elas a de Nelson Piquet em 1983 e 1987 e o tricampeonato de Ayrton Senna, conquistado em 1988, 1990 e 1991. Saída da Rede Globo. Em 1992, Galvão deixou a Rede Globo em nome de um projeto para comandar o departamento de esporte da Rede OM, atual CNT, emissora feita em parceria com a TV Gazeta. Na época, a então recém-criada emissora de televisão comprou os direitos da Libertadores da América, sendo a única emissora do Brasil a transmitir o torneio, o qual terminou com o título do São Paulo de Tele Santana. A primeira partida de Galvão pela emissora ocorreu em 1º de abril de 1992, com o jogo São Paulo e Criciúma, o qual terminou em 4-0 para a equipe paulista. Na época, os jornais divulgaram incessantemente o jogo, tendo como publicidade a seguinte frase: o jogo do Galvão. O sucesso do São Paulo na Libertadores daquele ano colocava a Rede OM à frente das principais emissoras do Brasil, como SBT e Globo. A cada avanço da competição, a audiência da emissora, então recém-criada, crescia mais e mais. Com o fim da Libertadores, a Rede OM se virava como podia para transmitir outros eventos esportivos, chegando até mesmo a narrar o Campeonato Brasileiro de Rodeios, com Galvão Bueno narrando alguns eventos desse tão famigerado esporte. Houve também a transmissão dos Reis dos Ringues, um evento de luta livre. A emissora, no entanto, acabou sendo prejudicada pelo escândalo PC Farias, o qual teve envolvimento direto do dono da mesma. As dificuldades financeiras que vieram depois disso provocaram demissões no jornalismo. Lembrando, a área representava 60% do faturamento da emissora, conforme informou a Folha de São Paulo em 15 de novembro de 1992. O avanço das investigações do caso PC Farias fez com que a emissora tivesse que trocar o nome para se desvencilhar das acusações, mudando assim para CNT Gazeta. Com isso, Galvão já se encontrava saturado da situação da emissora e iniciou suas conversas de retorno à Rede Globo. Sendo assim, em 2 de março de 1993, foi oficializado o seu retorno à emissora carioca, conforme constou matéria de Flávio Gomes. Retorno à Globo. Desde que retornou à Rede Globo, Galvão narrou as principais conquistas no Brasil
no esporte, com exceção dos títulos de Gustavo Kuerten em Roland Garros conquistados em 96 e 97. Vale ressaltar que, nesse período, Galvão narrou a conquista do Brasil nas Copas de 94, conhecida pelos gritos de é tetra, e na Copa de 2002, além do acidente fatal de Ayrton Senna, o qual estava presente no circuito de Imola junto a Reginaldo Leme e Roberto Cabrini. Em 1996, o Jornal Nacional passou por uma profunda reformulação. Assim, William Bonner e Lilian White-Phoebe tiveram que dividir espaço com Galvão em algumas edições, o qual dava notícias a respeito do esporte. No entanto, a participação de Galvão durou apenas algumas poucas edições. Na Copa de 1998, na França, além de narrar os jogos, coordenou o debate esportivo Bate-Bola, um quadro do esporte espetacular, dando notícias dos jogos do torneio com participações de comentaristas da emissora, como Romário e Arnaldo César Coelho. De 1999 a 2001, Galvão apresentou o programa Espaço Aberto da Globo News. Na Copa do Mundo da Coreia do Sul e do Japão em 2002, o Bate-Bola passou a ser um programa independente, exibido logo após os jogos da seleção, incluindo os jogos disputados de madrugada. Além do programa, Galvão Bueno, Pedro Bial e Fátima Bernardes apresentaram o Brasil na Copa, exibidos nas noites de domingo após o Fantástico. Desde 2003, além da Globo, Galvão apresenta o programa Bem Amigos na Sport TV. Em 2009, ele ganhou um quadro no Esporte Espetacular chamado Na Estrada com Galvão, o qual entrevista jogadores de futebol. Em entrevista à jornalista Mônica Bergamo, Galvão contou o que aconteceu na Copa de 2010, no jogo entre Brasil e Holanda, o qual terminou com a eliminação da seleção brasileira. Galvão sentiu sua voz falhar em vários momentos da partida, o qual compara com um carro de embreagem ruim. Kleber Machado chegou a ficar de prontidão, caso Galvão não tivesse condições suficientes de conduzir a partida. No entanto, Galvão conseguiu conduzi-la até o fim. Posteriormente, foi descoberto que houve um fungo em suas cordas vocais, que exigiu um longo período de tratamento e remédios. Após a final da Copa do Mundo de 2010, Galvão anunciou que a Copa de 2014 seria a sua última transmitindo o evento. No entanto, retornou atrás em sua decisão e ainda narrou a Copa do Mundo de 2018 na Rússia. Em 2014, renovou seu contrato com a Rede Globo até 2019. Entre 2 de junho e 13 de julho de 2014, Galvão trabalhou como âncora do Jornal Nacional ao lado da apresentadora Patrícia Poeta, na cobertura da Copa do Mundo daquele ano. O expediente foi repetido em eventos seguintes, ao lado de Renata Vasconcelos. Nos Jogos Olímpicos de 2016, narrou algumas conquistas do Brasil, dentre elas, o inédito ouro masculino conquistado pela equipe de futebol. Controvérsias. Galvão Bueno é conhecido por ser muito controverso e por cometer gafes durante a transmissão de diversas modalidades esportivas. Em 1994, durante a Copa do Mundo daquele ano, sem saber que estava sendo gravado, ofendeu Pelé, o qual era seu companheiro de bancada. Galvão chegou a afirmar que queria dar com uma marreta na cabeça de Edson Arantes do Nascimento. Em 2002, novamente na Copa do Mundo, desta vez na Coreia do Sul e no Japão, na transmissão do jogo Brasil e China, Galvão disse que, pasme, os chineses agora estão todos torcendo contra o Brasil. Em 2004, na final da Copa do Brasil disputada entre Flamengo e Santo André, Galvão narrou um dos gols do título da equipe paulista como sendo do São Caetano, seu maior rival. Em 2006, pouco antes do GP de Mônaco de Fórmula 1, Galvão observou que o tenor espanhol Plácido Domingo visitava os boxes e disse no ar que aquele cantor era Plácido Iglesias, confundindo-se com outro grande nome da música espanhola, Julio Iglesias. Em 2009, durante o GP do Bahrein de Fórmula 1, Galvão, que é fã de rock, chegou a escalar sua banda dos sonhos, uma vez que observara a visita de Nick Mason, baterista do Pink Floyd, nos boxes daquele grande prêmio. No entanto, afirmou que o baterista seria Richard Wright,
confundindo-se assim com o tecladista da icônica banda britânica. Em 2010, além do incidente Cala a Boca Galvão, incentivado em muito pelo pânico na TV pelo Twitter, em uma entrevista para a Folha de São Paulo afirmou, após ser perguntado se a rede manda na bola no Brasil, Galvão respondeu: "Isto é uma bobagem. A Globo deveria mandar mais, uma vez que ela é detentora dos direitos de imagem sobre a transmissão do Campeonato Brasileiro." Em 2011, na partida de despedida de Ronaldo Fenômeno pela seleção disputada entre Brasil e Romênia no estádio do Pacaembu, Galvão fez referências a um texto de um certo poeta argentino chamado Alberto Britti. No entanto, as palavras são de outro poeta, nesse caso o alemão Bertolt Brecht. Em agosto de 2012, um episódio extremamente polêmico. Durante a transmissão dos Jogos Olímpicos de Londres no Sport TV, Galvão chegou a bater boca com seu então companheiro de bancada, Renato Maurício Prado, por não gostar de uma brincadeira feita pelo mesmo. No dia seguinte, Renato Maurício acabou sendo afastado da emissora e no final daquele mesmo ano foi contratado pelo Fox Sport. Novamente em 2012, agora em novembro, um episódio no mínimo cômico. Durante a transmissão do UFC disputado entre Anderson Silva e Stephan Bonnar, a Globo teve que baixar o volume do ambiente, uma vez que a torcida presente não parava de xingar o narrador. Em 2013, durante a transmissão do jogo Bayern de Munique e Barcelona pelas semifinais da UEFA Champions League daquele mesmo ano, Galvão chegou a afirmar que o ator austríaco Arnold Schwarzenegger fora campeão do Miss Universo, confundindo-se assim com o Mr. Universo, uma competição de beleza voltada para homens. Em 2014, durante o amistoso Brasil e África do Sul, Galvão se distraiu com uma mensagem do Twitter e assim acabou por não narrar um dos 6 gols marcados pela seleção de Filipão. Os internautas não perdoaram e o criticaram veementemente, tanto no Twitter quanto no Facebook. Em 2016, durante os Jogos Olímpicos, em função do péssimo desempenho apresentado pela seleção brasileira masculina nos primeiros jogos, Galvão afirmou várias vezes que Neymar era pior que Marta. Em 2018, o ex-técnico da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari, o Felipão, chegou a afirmar que tinha mágoa de Galvão por este tê-lo criticado na derrota do 7-1 na Copa de 2014, na partida conhecida como Mineirão, ou para nós brasileiros, Mineiraço. Felipão recusou o convite para ir no Bem Amigos, apresentado por Galvão no Sport TV. Vida pessoal. Dentre as suas paixões esportivas, Galvão tem como estímulo o basquetebol e o automobilismo. Paixão essa herdada por 2 de seus filhos, Kaká e Popó Bueno, os quais competiram na Stock Car. A par das atividades esportivas, Galvão é criador de gado Red Angus, no norte do Paraná, e é o fundador da ABGB, Associação Beneficente Galvão Bueno, dirigida por sua mãe, Mildred Galvão Bueno, atual presidente da Prevopar, Programa de Voluntariado do Paraná. Também é um dos sócios da franqueadora de redes de lanchonetes Burger King. No início de 2004, em uma de suas propriedades no Paraná, Galvão sofreu um acidente, quando um cavalo se assustou e empinou. Assim, Galvão machucou um de seus braços, tendo que fazer 4 cirurgias, e assim sendo obrigado a se afastar por um bom tempo das atividades na Rede Globo. Atualmente está casado com a empresária do setor de modas, Desirê Soares, de Londrina, Paraná. No dia 15 de abril de 2013, após muita especulação, Galvão finalmente veio a público e afirmou ser torcedor do Flamengo. Livro. Em abril de 2015, Galvão lança a sua autobiografia, Fala Galvão. E aí, galera, gostaram? Por favor, indiquem aqui nos comentários sugestões de pilotos, provas, categorias ou jornalistas ligados ao automobilismo que vocês gostariam de ver aqui no Arquivo High Speed. Eu, Luiz Felipe Ramos, aqui do Arquivo High Speed. Tchau e até a próxima!